Boa noite, a paz do Senhor a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo me trouxe agora, nesta hora, para trazer uma mensagem especial ao meu e ao seu coração. Uma palavra que é rema e uma palavra para aqueles que estão precisando e carentes de uma palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, a Bíblia diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia. Espírito Santo, Pai, Tu és o Deus que nos purifica de todos os pecados, um Deus que santifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. E nesta hora, Senhor, neste dia, eu clamo a Ti pela Tua intervenção divina, pela revelação dos céus, Pai, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa e, principalmente, quando o Senhor nos atrai e nos chama, Senhor, em momentos que nós nem imaginamos que o Senhor irá nos fazer um chamado. Que o Senhor me use nesta noite e fale ao meu coração e ao coração de todos aqueles que estiverem online e que tiverem a oportunidade de ainda hoje escutarem e participarem deste vídeo, Pai. Que o Teu Espírito repouse sobre esses lares, trazendo paz, trazendo cura, entendimento, discernimento e, acima de tudo, conhecimento, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vocês me conhecem, sabem que não é muito comum eu entrar nas lives sem avisar, mas já vejo aí que tem alguns irmãos da igreja, irmã Rosana, pastor Elaine Bueno, irmão Henrique, pessoal entrando aí, beijo no coração de vocês. Estou entrando aqui para abençoar a vida de vocês. Hoje ainda Deus tem muitas bênçãos, tem curas, tem refrigério para a alma de vocês. O Senhor, Ele alivia o peso do cansado, Ele tira o fardo pesado de todos aqueles que precisam, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão deprimidos. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha irmã. Obrigado por estar, participando conosco de todas as lives. Por um lado, todas as quintas-feiras nós estamos fazendo as lives aos domingos, ao vivo, aos domingos não, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos fazendo as lives ao vivo, e para a honra e glória do Senhor, porque eu faço aqui dentro da minha própria casa, do meu lar, então não tem muita interferência e as lives saem de uma qualidade muito boa. Porém, aos domingos, nós não estamos mais fazendo a transmissão ao vivo temporariamente, mas estamos gravando no domingo o culto e logo no máximo na segunda ou na terça-feira, os cultos de domingo estão sendo postados na rede de Facebook e também no nosso canal do YouTube. E para a honra e glória do Senhor, nós já estamos próximos a atingir as 1000 inscrições
para darmos início às lives ao vivo através do YouTube, as quais serão com uma qualidade maior. Mas, desde já, agradeço a Deus, estou com o coração muito grato, porque ainda que os nossos cultos estão sendo gravados e postados no Facebook, a nossa qualidade atingiu o nível máximo, o nível maior de qualidade de vídeo e de áudio e também agradamos a Deus com isso, né, irmãos? Porque nós não podemos entregar nada que não seja perfeito a Deus, né? Nós lembramos do início da palavra do Senhor lá em Caim e Abel, quando foram sacrificar holocaustos ao Senhor. Então, por que Caim matou Abel, né? Por inveja, porque Abel, ele deu o melhor para Deus, e Deus ficou contente com Abel. E quando Caim foi oferecer o seu holocausto, o seu sacrifício a Deus, Deus não ficou satisfeito e disse para ele, disse que ele teria que melhorar, né, entregar o melhor que ele tinha para o Senhor. E ele ficou desgostoso, ficou com inveja e acabou matando o seu irmão. Porém, entrou o pecado no mundo e desde então nós sofremos as consequências. Mas entrou também neste mundo, desceu dos céus, do reino de Deus e veio para o reino da terra, Jesus Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos deu uma nova oportunidade. E nessa nova oportunidade nós agradecemos a Deus pelo privilégio de podermos aqui, além das quintas também, sermos despertados pelo Espírito para trazer alguma mensagem que edifica e que seja rema ao teu e ao meu coração. Nós lemos aqui 2 Reis, capítulo 5, no verso 13 e 14. É uma história que você já conhece, é a história de Naamã. Naamã, ele era um homem que aparentemente ele vivia de aparências, né? Pois a Bíblia diz que ele era um homem leproso, mas ele não saía na rua mostrando a sua lepra. Ele saía na rua mostrando a couraça, a armadura de guerra, a qual ele usava todos os dias, porque ele era senhor da guerra, ele era comandante do exército do rei da Síria. E diz a Bíblia que ele nunca havia perdido guerra alguma. Então, aonde esse homem passava, ele era aplaudido, as pessoas o admiravam, mas quando ele chegava para sua casa e diante do seu espelho, ao se despir, ao tirar a sua armadura para poder tomar um banho, ele se deparava então com a sua lepra. Ele se deparava com aquilo que de fato ele era. E tudo o que ele mais queria na sua vida era ser curado, era ser transformado, né? Nós temos muitas coisas boas que Deus nos dá na vida. Naamã tinha muitas coisas boas. Ele tinha um emprego bom, ele tinha um salário excelente, ele tinha um cargo de excelência, ele nunca tinha sido envergonhado numa guerra, ele era aplaudido aonde ele passava. A Bíblia diz que ele era casado, que ele tinha um lar, que ele tinha servos e servas à sua disposição. Porém, ele tinha uma grande aflição na sua vida, que ele trocaria tudo na vida para que aquilo que ele tanto sofria
pudesse acontecer na vida dele. E isso existe na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm tantas coisas, meus irmãos, mas daria tudo para ter paz. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas dariam tudo para ter um amor verdadeiro. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas dariam tudo para ter uma saúde eficaz, uma saúde plena. Tem pessoas que dariam tudo na vida para ver um de seus filhos transformados, libertos das drogas, dos vícios. Tem pessoas que são formadas, têm bons empregos, constituíram famílias, mas dariam tudo na vida para ver os seus pais em idade avançada, agora felizes, sem depressão, alegres, rejubilantes, em verem a família toda reestruturada. Porém, nem sempre tudo é possível ao homem, mas tudo é possível a Deus. E o Senhor nos diz na palavra que tudo é possível àquele que crê. E é por isso, irmãos, que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Ele usa pastores, Ele usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa até mesmo a dor para que nós possamos acordar para a vida. Muitas vezes eu dou alguns exemplos que uma dor, porque uma dor é um incômodo, é aquilo que te incomoda, aquilo que realmente dói. Mas aquela dor que você sente, ela vai contribuir para que você tome uma atitude. E qual será a tua atitude diante desta dor? Você vai até um médico. E o médico então vai fazer vários exames na tua vida e vai te dar o diagnóstico. E para a honra e glória do Senhor, a dor vai desaparecer, porque você vai ser curada da dor. E assim a nossa vida também espiritual, né? Quando nós estamos adoentados espiritualmente, quando nós estamos abalados emocionalmente, quando as coisas não estão bem. Eu tenho visto nesses últimos dias muitas pessoas, talvez você seja até uma delas, que tenha tudo. Você tem saúde, você tem uma família abençoada, não lhe falta uma vestimenta, não lhe falta o alimento, não lhe falta um teto, não lhe falta um agasalho de frio, nada lhe falta. Porém, a sua vida anda com uma grande insatisfação dentro de você, né? Parece que nada consegue te preencher. Você é casado, você é casada, você tem filhos, mas sempre tem algo a desejar. Nunca está pleno, nunca está bom. E o que é isso? Isso são setas malignas do inimigo, são dardos inflamados, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Então, essa guerra ela começa na nossa mente. O diabo ele lança setas inflamadas para que a gente comece a pensar coisas que nós não devemos pensar. Porque se nós insistirmos em pensarmos aquilo que nós não devemos pensar, aquilo lá ele cai dentro do nosso coração e daqui a pouco se torna uma prática na nossa vida. Então, por isso, a Bíblia sempre nos ensina que não tem como nós evitarmos de que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas existe sim a possibilidade em cada um de nós, através do livre-arbítrio,
para que nós não venhamos deixar que os pássaros façam ninho nas nossas cabeças, porque nós temos o poder de renovar as nossas mentes. Giovanni, de Curitiba, paz, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Beijo no seu coração. Deus te prospere teu negócio aí, teu restaurante aí, cada dia mais. Teu motoclube, com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Irmã Emília também. Que saudade, irmã. Deus te abençoe. Apareça para nos fazer uma visita. Todos os domingos nós estamos tendo culto às 19h30, em nome de Jesus. E nós estamos falando sobre Naamã, né? A insatisfação de Naamã. Porque tudo para ele estava aparentemente perfeito. E principalmente não para ele, mas para quem olhava a vida dele. Porque não é mais ou menos assim? Quando nós olhamos para a vida das pessoas, parece que a vida das pessoas são melhores que as nossas. Parece que as pessoas viajam mais, tiram mais férias, são mais felizes. Os maridos das outras mulheres são mais bondosos, são mais carinhosos. As outras mulheres são mais agradecidas aos maridos, mais carinhosas aos seus maridos. Parece que os filhos dos outros são mais obedientes do que os nossos. Mas, na verdade, queridos, nada disso é uma realidade. Porque todos nós temos uma digital e todos nós temos uma vida a ser vivida da maneira a qual nós escolhemos. E por isso, nós precisamos estar sensíveis nos detalhes de Deus, naquilo que Deus tem usado nos últimos dias. No Antigo Testamento, a Bíblia termina no livro de Malaquias dizendo assim: e outra vez verão a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos escolados, a maioria das pessoas não são mais bobinhas, as pessoas têm um discernimento, já têm uma certa maturidade de vida, até porque o sofrimento, as dores, tudo isso que já aconteceu no mundo, de uma forma ou de outra, nos ensinou bastante, né? A distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é luz, o que é trevas. Então é muito importante, irmãos, nós não sermos mais meninos, mas vivermos como adultos em Cristo, né? Como sábios, mas não usando a sabedoria humana, porque a sabedoria humana ela é resultado de uma experiência de vida. E cada um tem a sua experiência. Então não adianta você comparar a tua experiência com a experiência de outra pessoa. Você não pode fazer uma comparação do seu casamento, da sua família, se você é casado com uma outra mulher que tem uma outra personalidade. Você não pode comparar a sua família no berço que você nasceu, a criação que você teve, com uma outra família que teve outro berço, que teve outro tipo de criação. Tem pessoas que precisaram trabalhar desde o início, desde criança, crianças trabalhando para poder ajudar os próprios pais no mantimento nas suas casas. Tem outros filhos que tiveram outras oportunidades, que nunca precisaram pagar uma luz, nunca precisaram trabalhar para ajudar dentro dos seus lares. Então não existe esse tipo de comparativo. Mas o que existe é que nós precisamos rapidamente abrir os nossos olhos para os acontecimentos dos últimos dias e sermos felizes, irmãos.
sermos gratos a Deus e buscarmos a Deus, porque tudo o que Deus deseja é que nós o buscamos com toda a intensidade do nosso coração. Você quer agradar a Deus? Exercite a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós, pela fé, cremos no Senhor, pela fé, nós levantamos pela manhã e vamos trabalhar com o suor do nosso rosto, crendo que Deus vai nos dar o pão nosso de cada dia. Você sabe o resultado disso tudo, porque tudo que o homem planta, certamente ele colherá. E quando eu estava aqui, eu estou na minha cama, até sentado aqui, encostado num travesseiro, atrás de um quadro aqui, e não é comum isso, né? Eu sempre vou na sala ou vou no meu escritório para fazer uma live, mas hoje eu estou bem descontraído, né? Estou com a camiseta de dormir aqui, uma camiseta laranjada, mas é gostoso, né? Gostoso ser aquilo que a gente é de fato, de verdade, porque a verdade nos liberta e não tem nada mais gostoso do que a verdade. Não tem nada mais gostoso do que estar na presença de Deus, na presença dos irmãos, meditando, se alimentando da palavra do Senhor, né? E Naamã, ele com tudo isso, com todo o glamour, com todos os aplausos, e necessitando muito de uma cura da lepra, tudo o que ele queria era ser curado da lepra, o diabo travava ele, enganava ele de uma forma tão terrível, irmãos, que era tão fácil ele ser curado da lepra, era um fio a se romper, mas ele não conseguia enxergar à sua frente aquilo que lhe daria a maior alegria da sua vida. O profeta Eliseu disse para ele: Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e tua pele, a tua carne será curada. Deus vai te curar. E ele, já acostumado com uma vida boa, um homem rico, um homem, né, de posição, ele disse assim: puxa vida, mas esse profeta me fala para mergulhar nas águas do Rio Jordão. Essas águas são sujas, não são boas. Por que não nos rios de Farfar, nos rios de Damasco, em águas melhores, né? Porque tudo que ele vivia até aquele momento era o melhor. Ele era rico, ele era poderoso, ele era aplaudido, mas ele era leproso. E aí Deus usa os seus servos, irmãos, os seus funcionários, quando vem a decisão de Naamã, quando Naamã, ele disse assim: não, eu não vou mergulhar no Rio Jordão. Por isso que nunca acredite no não do homem e nem no sim do homem, mas acredite no não e no sim de Deus. Porque o homem, ele pode te dar um sim hoje, mas amanhã ele mudar de ideia. E o homem também, ele pode te dar um não hoje e amanhã mudar de ideia, né? Tem até uma parábola na palavra de Deus que nos diz que um homem, ele tinha 2 filhos e o homem saiu para trabalhar e deixou 2 missões para os seus filhos. E ele disse assim: meu filho, vai trabalhar na vinha. E esse filho falou assim: ah não, pai, eu não vou não. Eu não quero saber de trabalhar não. Mas depois que o pai saiu, ele se arrependeu daquilo que ele falou com o pai e ele foi na vinha e trabalhou.
E quando o pai chegou, o pai se alegrou, porque o filho tinha dito não, mas acabou fazendo aquilo que o pai pediu. E o outro filho, o pai pediu a mesma coisa. E o filho disse: não, pai, pode deixar comigo, conta comigo. Quando o senhor chegar, eu vou trabalhar, vai estar tudo arrumadinho, vai estar tudo pronto. E ele não fez nada, não trabalhou. E quando o pai chegou, não estava resolvido. Então, por isso, acredite sempre na palavra de Deus. Porque o Senhor, ele diz assim, e é um ensinamento muito importante até para nós, queridos, porque a dúvida é a pior coisa que existe na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida, nós não podemos nos permitir viver uma vida com dúvidas. Por isso que o Senhor diz sim, sim, não, não. Porque o que passar disso provém do maligno. Por quê? Porque o maligno, tudo o que ele tenta, porque ele é o tentador, ele tenta nos trazer dúvidas de que será que Deus vai me trazer a bênção? Será que Deus vai restaurar o meu casamento? Será que Deus vai me dar cura? Será que Deus vai trazer a provisão que eu tanto preciso para saldar os meus compromissos? Né? E a prova disso é o próprio diabo tentando Jesus no deserto. Ele tentou Jesus 3 vezes no deserto e as 3 tentativas ele dizia a Cristo: se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se torne em pães. Se tu és filho de Deus, faça isso ou aquilo. E até no último minuto de Jesus na cruz do Calvário, Satanás foi lá para incomodá-lo, dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Então, o diabo ele vem para trazer dúvidas quanto à nossa fé ao Senhor, quanto à certeza daquilo que nós temos em Deus. Então, eu quero dizer algo assim muito importante, uma frase muito importante para você. Promessa de Deus para nós, promessa de Deus que está na Bíblia, é missão cumprida. Simples assim. Porque pode passar os céus e a terra, porém, a palavra de Deus não passará. Se o Senhor fala que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, então não acredite em outra coisa. Quando Paulo escreve a sua epístola ao Coríntios dizendo tudo posso naquele que me fortalece, não acredite em outra coisa. Você não pode nas suas forças. Você não pode, muitas vezes, contar com outras pessoas. Você, às vezes, não pode contar nem com a sua própria família. Mas você pode contar com Deus. Isso você tem que ter certeza absoluta. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Ela não tem variação. Ela é inabalável. A palavra do Senhor, ela é rocha eterna. E por isso, Deus está me usando hoje para falar com você. Né? Hoje, se eu não me engano, hoje é terça-feira, né? Nós estamos no início da semana, praticamente. Nós temos uma semana ainda para vencermos essa semana. Para que essa semana seja diferente de todas as outras semanas que nós já vivemos. Mas basta você ouvir um pequeno servo de Deus, porque é isso que eu sou, né? Eu sou um servo de Deus à disposição do Senhor para pregar a palavra do Senhor, para trazer a mensagem pura, verdadeira, que está escrita aqui na palavra. E a palavra diz no verso 13, então chegaram-se a ele, eram os servos de Naamã, eram os funcionários de Naamã, e disseram, meu pai, se o profeta Eliseu te dissesse alguma outra coisa grande para o Senhor fazer, porventura o Senhor não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então, estava tão claro que até os servos entenderam, queridos. Por isso que Deus,
aos olhos de Deus não existe um homem mais sábio do que o outro, um melhor do que o outro, um mais santo do que o outro. Deus ama a todos iguais, porque muitas vezes em todos nós falta-nos sabedoria. Muitas vezes nós erramos sem a intenção de errar, pecamos sem a intenção de pecar, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. E aqueles servos foram usados tremendamente. E olha que palavra maravilhosa que eles levaram para Naamã. Eles disseram assim, meu pai, né? Olha que carinho, né? Sinal que Naamã também era uma pessoa boa, independente daquela soberba que estava incrustada nele, né? E os servos disseram, meu pai, se o profeta Eliseu tivesse te pedido para você guerrear uma guerra, que você seria curado da lepra, que se você tivesse que fazer uma viagem de muitos e muitos e muitos dias, de muitos quilômetros para você ser curado, o senhor não faria? Se fosse uma coisa bem difícil para o senhor fazer, o senhor não daria um jeito e não iria fazer para curar da lepra? Então, por que 7 mergulhos no Rio Jordão é tão difícil para o senhor fazer? Isso é uma coisa tão simples. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem coisas que são tão simples, meus irmãos, de nós fazermos, ao invés de sacrificar. Em nome de Jesus, cada um no seu papel. O homem faça o seu papel. A mulher faça o seu papel. Os filhos façam os seus papéis. A irmandade faça o seu papel. Os homens cumpram com seu papel. Nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram abolidos da Bíblia. Jesus ele não veio para acabar com a lei. Jesus ele veio para que a lei fosse cumprida. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não temos a necessidade nem vontade de matar, de roubar, de passar as pessoas para trás, de cobiçar a mulher do próximo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E aquelas palavras daqueles servos pegaram profundamente o coração de Naamã. Naamã parou, ele ficou estático, paralisado, porque não foi um rei, não foi o próprio profeta, não foi o seu melhor amigo, não foi a sua esposa, foi os seus servos. Foram aquelas pessoas que estavam com ele todos os dias, vendo as batalhas dele, vendo as glórias dele, mas vendo dentro dos olhos dele a infelicidade dele ser um homem leproso. Você consegue compreender isso? Então desceu. Ele desceu do pedestal. Ele desceu ao Rio Jordão. Ele desceu daquela posição de rei. Não, eu sou rei, eu faço, eu aconteço, é do meu jeito. Não, agora foi do jeito que os servos dele pediram para ele. E ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Ele não mergulhou nenhuma, nem 2, nem 4, e nem 10 e nem 20. Porque o Senhor, ele sabe a medida exata, a porção exata, o tamanho certo, tudo exatamente com excelência daquilo que nós precisamos fazer. Ele conhece o nosso limite, ele sabe quantos fios da nossa cabeça estão contados.
Por isso, mergulhe, desça hoje, desça hoje. Me perdoe a expressão, tá? Eu não quero ser mal educado com você, mas às vezes, na nossa irritabilidade do dia a dia, dos confrontos, das pessoas que se levantam contra nós através das situações espirituais, porque a nossa luta não são contra os homens, são principados e potestades. Então nós irritamos e nós acabamos lançando a nossa ira sobre as pessoas, né? Mas mergulhe, se humilhe, se perdoe, perdoe as pessoas, seja mais humano, seja mais humano. Ser cristão é ser mais humano, porque quando nós nos damos conta da nossa humanidade, na plenitude, na verdade da nossa humanidade, nós sabemos que até uma gripe forte pode nos causar a morte. Quando nós reconhecemos a nossa humanidade, nós sabemos que a nossa vida ela é muito curta, ela é muito passageira, que tudo que temos, que tudo construímos nessa vida vai ficar aqui, e é só o Espírito que voltará para Deus. Então, enquanto você tem tempo, ajude o seu próximo. Se você tem capacidade intelectual, sabedoria de Deus, se você é um homem que Deus lhe deu o poder da palavra, leve a palavra às pessoas, leve uma palavra de conforto, ajude essas pessoas, conforte o coração delas. Se Deus lhe deu uma condição de empresário, ajude as pessoas carentes, ajude as pessoas necessitadas. Existem muitas pessoas com fome, muitas pessoas desabrigadas. Talvez você possa dizer assim, mas tem um governo para fazer isso. Mas nem tudo o governo faz, né? A Bíblia diz que enquanto houver terra, haverá pobres sobre a terra, né? Mas a pior pobreza que existe não é a pobreza financeira, é a pobreza espiritual, meus irmãos. E nós podemos tirar essas pessoas dessa pobreza espiritual e fazermos de cada um deles riquíssimos, príncipes em Deus, porque Jesus ele é o Rei dos Reis. Ele nos fez príncipes nessa terra, né? E eu sei que cansa, a gente cansa, lidar com o ser humano não é fácil, muitas vezes a gente pensa em desistir, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, não canseis de fazer o bem. Se você agora está cansado, está fadigado, enquanto eu te coloco para andar com homens que andam a pé, você imagina então quando eu te colocar com aqueles que correm a cavalo. Como que vai ser? Porque Deus ele tem infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você sonha, né? Deus não tem uma vida que seja uma mesmice para você. O Senhor ele quer te surpreender, assim como ele surpreendeu Naamã. Naamã, talvez na cabeça dele, ele iria conviver com aquela lepra a vida inteira. O restante estava tudo certo, tudo resolvido, tudo bem. Mas o que adianta estar tudo bem por fora e tudo ruim por dentro? Não justifica, né? Porque nós somos o que somos por dentro. E é por dentro que nós devemos estar bem. Então receba o sopro do Espírito Santo dentro do teu coração hoje e receba a cura em nome de Jesus. Abra teu coração, faça como Naamã fez, desça, dobra o seu joelho agora, se você puder, dobra o teu joelho. A igreja moderna, ela não dobra mais os joelhos, irmãos.
Elas até pulam, gritam, cantam, mas a igreja hoje não dobra mais seus joelhos. A igreja hoje não reverencia a Deus da maneira que o Senhor deve ser reverenciado. Eu sou um homem novo, mas já sou avô, e os meus 2 filhos me chamam de Senhor, né? E a gente canta alguns hinos na igreja que a letra dos hinos chama Deus de você. Você já pensou, já parou para pensar nisso? Você chamar um homem na terra, um juiz, um advogado, um doutor, ô Senhor, como vai o Senhor? Bom dia, Senhor. E chamar Deus de você. Você se dobrar perante um homem, implorar, clamar, me ajuda, me socorre, eu não tenho ninguém por mim, mas não se dobrar perante as mãos poderosas do Senhor. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, se humilhe para quem pode te ajudar. Chore na presença daquele que pode solucionar o seu problema, enxugar as suas lágrimas. Naamã desceu conforme a palavra do homem de Deus, porque o profeta tinha dito para ele descer, e teve a ajuda dos servos que foram lá convencerem, né? Falarem para Naamã descer. Exerceram aí o ministério do Espírito Santo, né, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E ele foi, mergulhou 7 vezes, e a Bíblia diz que a sua carne tornou-se a carne como de um menino, e ficou purificado. Qual outro tipo de problema que ficou Naamã? Nenhum. Pastor, é possível uma pessoa viver sem nenhum tipo de problema? Possível. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Só não é possível viver sem os problemas, mas é possível vencer todos os problemas em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Você que entendeu essa palavra, você que humildemente aceita essa palavra como palavra vinda dos céus, como palavra rema, uma palavra que te pega de surpresa nesta noite, para que você tenha um sono diferenciado e acorde para um dia abrilhantado, abençoado, em nome de Jesus. Que toda lepra, que toda insatisfação, que toda ingratidão saia do teu coração, não é? Mas faça como Naamã. Naamã, ele não mergulhou com a sua armadura. Ele precisou se despir. Ele tirou a sua armadura diante do mundo, diante dos servos, principalmente diante de Deus, para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então não importa o que os outros vão pensar de você, não importa o que os outros vão falar de você, o que verdadeiramente importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Seja verdade, seja você, porque Deus não se envergonha de você. Ele sonhou você, Ele projetou você. Os teus olhos, a tua digital, a tua altura, a tua fisionomia, a tua personalidade. Então Ele fez o melhor para você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, para todos os Naamãs e Naamãs que assistem essa live ao vivo agora, Pai.
Porque não é por acaso, nada é por acaso, nada é sem propósito. E se o Senhor nos permite agora essa oração, essa mensagem curta, porém poderosa, é para que o Senhor deseja nos curar por dentro, tirar toda a lepra, toda a insegurança, toda a tristeza, toda a angústia. E eu lhe peço, sopra agora, Pai, sopra o espírito de cura sobre todos nós, que não exista mais ingratidão dentro de nós, que não exista mais insatisfação, porque tendo que comer, tendo que vestir, já é suficiente para nos alegrarmos em Cristo Jesus. Mas nós não temos somente o que comer e o que vestir, nós temos a salvação eterna, meu Pai. Nós temos uma eternidade contigo, porque o Senhor morreu a nossa morte. Nós temos a presença de Cristo, nosso Salvador. Nós temos a luz do Senhor que nos guia neste mundo de trevas. Nós temos a presença do Espírito Santo, que desceu dos céus e nos envolveu com o poder do Altíssimo. Eu quero, Senhor, lhe fazer um pedido aonde chegar essa live, Pai. Que haja cura, que haja transformação e que toda tristeza bata em retirada em nome de Jesus. Que vidas sejam transformadas, destinos agora sejam alterados, famílias inteiras, ó Deus, no nome de Jesus, sejam restabelecidas, Pai. Saúde também por completo, do alto da cabeça à planta dos pés. Não há nada em nós, nenhuma célula, nenhuma molécula, nada em nós que passa desapercebida aos seus olhos. Por isso sopra sobre nós, Pai, do teu Espírito, Pai. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. Porque até mesmo ao cheiro das águas, ainda que a árvore for cortada pela raiz, o tronco virar pó e a raiz apodrecer, sobre o cheiro das águas ela brotará novamente, pois tu és o Deus das impossibilidades. E eu declaro hoje a vitória, milagres a ser contados ainda esta semana, ainda no mês de março, no mês 3, Pai, do ano de 2023. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração. E se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva lá para nos ajudar. Eu vou colocar aqui no comentários dessa live para que a gente possa retornar os cultos de domingo com transmissão ao vivo, com essa qualidade que vocês estão vendo agora, tá bom? Beijo no coração, estejam orando também pelo pastor aqui, eu também careço das suas orações, tá? E estarei orando por todos vocês também, para que como um só corpo, o corpo de Cristo, sejamos bem ajustados, fortalecidos, guiados pelo único pastor, que é Jesus Cristo, é o bom pastor que guia o rebanho e que é o cabeça da igreja. Um beijo no coração de todos, fiquem na paz e até quinta-feira agora, que quinta-feira às 20 horas nós estaremos ao vivo também pela live, tá bom? Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Pastor Elaine Bueno, receba o milagre esse mês, porque aonde não existe portas, o Senhor abre portas. Aonde não existe fontes de água no deserto, Deus faz brotar as fontes de águas no deserto. E para todos aqueles que precisam do milagre, recebam já. Leiam o livro de Hebreus, onde nos fala sobre a fé, e vocês vão participarem ali da grandeza de Deus, de homens e mulheres que venceram pela fé. Porque tudo que nós temos aqui é a fé. E a fé remove montanhas. Deus abençoe. A paz.